No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 8 erros que todo brasileiro comete. Eu vou tentar ir direto na base dos erros, tá? Sem firulinha, sem conversinha, vamos direto pro conteúdo. Primeiro, não saber pensar. O que eu quero dizer com isso? O pensamento ele tem que ser orientado para alguma coisa, concorda? Vamos definir primeiro o que é inteligência. A inteligência é a capacidade de atingir um objetivo. Quanto mais longo o horizonte para a realização daquele objetivo, quanto mais difícil a realização daquele objetivo, mais inteligente ela é. E a inteligência ela pode ser, de forma física, ali atribuída, em duas esferas, o hardware e o software. A maioria das pessoas busca melhorar somente o hardware. O que é o hardware? É o seu cérebro, tá? É os seus neurônios, é o seu lóbulo frontal, é o seu hipocampo, a sua massa cinzenta, tá? Isso daí é o seu hardware. A maioria das pessoas tenta melhorar essa parte da cognição, através de cafeína, de energético, de sono, de exercício físico, de nootrópicos e etc. Existe também uma tese de que certas pessoas são mais inteligentes do que outras, conseguem aprender coisas mais facilmente, lembrar de eventos com maior facilidade, simplesmente por causa do hardware delas. Exatamente. Existem pessoas que simplesmente são mais inteligentes do que outras por causa do hardware, do cérebro delas. Elas têm mais neurônios, elas têm um hipocampo maior, elas têm um lóbulo frontal mais desenvolvido, a bainha de mielina delas é mais lubrificada, elas têm mais neurotransmissores ali no cérebro. Então, essas pessoas naturalmente têm uma vantagem competitiva ali, basicamente por causa do hardware, tá? Alterar o hardware é possível, mas é mais difícil. E os benefícios tendem a ser mais não consistentes. Se você parar de tomar cafeína, você perde o benefício. Se você parar de dormir certo, você perde o benefício. Se você parar de tomar nootrópico, você perde o benefício. Não é algo sustentável. E é isso que as pessoas focam mais. A maioria dos brasileiros não sabe pensar. A maioria das pessoas, não só os brasileiros, não sabe pensar. Eu mesmo tenho muito que aprender e é isso que eu vou te falar aqui. Foque no software também. E o que é o software? O software é a forma que você pensa, tá? O software você vai melhorar através de lógica, de filosofia, de autoconhecimento, de definição clara de valores. Você não vai melhorar o software com conteúdo qualquer, com qualquer conteúdo. Todo mundo conhece aquele amigo que é craque no LoL, tá? Vamos supor aqui que eu tô falando que essa geração, que é aí o fragrância de baunilha, tá? Não é esse cara que vai saber ali pensar melhor. Aí você vai falar pra mim que jogos, eles melhoram a capacidade de resolução de problemas. Melhoram. Tudo ajuda. Só que existem coisas que são feitas para certa atividade e que podem ser utilizadas como segunda prescrição para outras. É a mesma coisa do videogame, por exemplo. A função principal do videogame é o divertimento. A melhoria da cognição ali, do raciocínio lógico e outras coisas, é um off-label. É uma segunda classificação que aquilo ali é direcionado. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Para você melhorar efetivamente a forma que você pensa, a forma que você monta ali as ideias e que você consegue traçar aquilo ali de forma a atingir um resultado, vai ser atingido através da lógica, de filosofia, de autoconhecimento e de reflexão. Conhecimento é informação, apenas informação. Vai para o seu HD. Agora, conhecimento que muda o seu software, muda a forma que você depois armazena mais conhecimento. É a mesma coisa um programa de computador. Existem várias linguagens de programação. A grande maioria delas consegue realizar a mesma função, só que algumas vão realizar com 3 linhas de código, outras vão realizar com 30 linhas de código. O que muda nisso daí? A eficiência. Para você melhorar a eficiência dos seus pensamentos, você tem que melhorar a maneira que você pensa, tá? Esse daqui é o primeiro ponto. A maioria dos brasileiros não sabe pensar. Aprenda a pensar, tá? Segundo erro. Jogar damas e não xadrez. Eu tô falando do jogo aqui? Óbvio que não, né? O que eu tô querendo fazer aqui? Uma analogia, tá? Quanto tempo pode durar um jogo de damas? Um jogo de xadrez? Qual dos dois tem mais possibilidades de movimentos? Qual dos dois tem inerentemente ali uma complexidade maior? Tá? Logicamente o xadrez. A damas é o pensamento de curto prazo.
Xadrez é um pensamento de longo prazo. A maioria dos brasileiros não querem um pensamento de longo prazo, são imediatistas. É viver o hoje, né? Porque você não sabe como vai ser o amanhã. Isso tudo aí é algo que é uma preferência ali temporal, tá? Isso daí é cultural também. Você nasce em um país e não compensa você fazer planos, você vai ter uma preferência ali para o imediatismo realmente, para fazer planos de curta duração. Só que numa escala macro, isso daí fode o país. Porque você imagina, se compensa para um indivíduo o curto prazo, e isso daí pode ser expandido para a macro sociedade, isso daí é a mesma coisa que dizer que para aquele país compensa o curto prazo. Então, aquele país não vai ter um plano de longo prazo. É o caso do Brasil. Qual é o plano de longo prazo, de médio prazo do Brasil? O que o Brasil quer ser? Quais são as metas de crescimento do PIB, de melhoria da educação, de desenvolvimento da infraestrutura, de aumento no output das indústrias? Eu, pelo menos, você pode saber, talvez tenha, mas não é uma coisa que eles passam no Jornal Nacional. Não é uma coisa que o presidente fala quando ele vai fazer um pronunciamento, entendeu? Ele não fala, olha só, segundo os nossos objetivos aqui, as nossas metas foram batidas. Não, sempre tiramos 3 trilhões da pobreza, entendeu? E botamos lá casa para 7 quadrilhões de pessoas. E é isso daí, todo mundo vai lá ficar, é isso daí, beleza, bacana, vamos trabalhar. É isso, tá? Então, a maioria das pessoas não tem um pensamento de longo prazo, elas têm um pensamento de curto prazo. Elas querem um resultado rápido, tá? Então aqui, ó, os brasileiros, eles querem o fácil, eles querem o rápido, tá? É aquele cara que ele quer ali ficar rico em um mês, né? Começo do ano agora, o pessoal vai todo mundo pra academia. Por quê? Porque meteu shape ali pra ficar pronto pro carnaval, pro verão, né? Não vai acontecer, mas, logicamente, né? Vai que dá, né? Vai que dá. Então, você tem que buscar cultivar isso em você, de conseguir fazer planejamentos de longo prazo. Veja bem, existe uma diferenciação aqui entre fazer planos enrijecidos de longo prazo e fazer planos flexíveis de longo prazo. Eu costumo dizer que se você planejar as coisas estritamente bem delimitadas no longo prazo, não vai dar certo. As coisas mudam. Você começa a executar alguma coisa, tudo muda ali em questão de 6 meses, já não dá mais para você e você já tem que corrigir a rota. Então, uma dica que eu dou aqui extra é: faça planejamentos de longo prazo que são esferas de proximidade de coisas que eu quero atingir. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo lá que é daqui a 5 anos. Dentro desses 5 anos, eu tenho pequenos objetivos que eu vou alcançar daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui uma semana, daqui 2 dias. Tudo muito bem escrito, assim, detalhado? Não, não tá. Por quê? Porque as coisas mudam e você tem que ter a flexibilidade para ser adaptável. A gente vai falar disso daqui um pouco mais para frente, tá? Mas eu te apresento aqui um pensamento. Imagine você, daqui a 5, daqui a 10 anos, ser capaz de fazer algo, de ter algo que só foi possível porque o seu eu, lá atrás, há 5, 10 anos atrás, começou a fazer o negócio e fez de forma consistente durante todos ali os dias, as semanas, os meses, e que só por causa disso, lá atrás, despretensiosamente, te possibilitou hoje você ter aquele bagulho foda. Eu te apresento esse pensamento. As pessoas não pensam isso. Quando foi a última vez que você pensou isso? Comece a se acostumar com essa ideia. Terceiro ponto aqui. Deus, homem, silício. O que é isso daqui? É metafísica? Calma. Veja bem, presta atenção. O mundo não é uno. A realidade, Matrix, chame do jeito que você quiser, não é uno. O mundo é dividido em 3 mundos. Cada um tem o seu idioma, tá? Quais são os 3 mundos? O primeiro é Deus, é o universo, é a natureza. A linguagem desse mundo é a matemática. Ah, você pode me xingar à vontade. Eu estou utilizando aqui termos, palavras metafísicas para trazer para você aqui conceitos bem claros e diretos. O que eu tô querendo te dizer aqui é que você tem que aprender matemática, porra. É isso que eu tô querendo te dizer. Por quê? Porque
a nossa existência física nesse mundo é regida pela matemática. É a linguagem das coisas, tá? É a linguagem das coisas. Então, aprenda matemática. Aprenda matemática. Como? Isso daqui já é um tema para um outro vídeo. Eu vou fazer também. A natureza, o universo, funciona com base em uma linguagem, é a matemática. O segundo mundo é o mundo dos homens, e que hoje o idioma do mundo dos homens é o inglês. Possivelmente depois no futuro vai mudar? Não sei. Hoje o idioma dos homens é o inglês. Então, aprenda inglês. O terceiro idioma é o idioma das máquinas, do silício, que é a linguagem de programação. Qual, logicamente, como o inglês é a mais usada, hoje a mais utilizada é o Python. Então, aprenda uma linguagem de programação. Você vê que tudo aqui se conecta. Você aprendendo matemática, inglês e linguagem de programação, você, obviamente, já vai melhorar a sua forma de pensar. Tá? Então, quando você domina os 3 idiomas, você tem uma visão melhor. Você consegue entender mais do big picture. Tá? Você pode ser o especialista em linguagem de programação. Se você é ruim em inglês e em matemática, você domina 1/3 da realidade. Tá? Quando você aprende os 3, você se torna assimétrico. Isso daqui é um termo que eu trouxe aqui, tá? Tem referência com o nome do canal. Isso daqui depois eu posso explicar. Mas quantas pessoas no Brasil hoje sabem falar inglês? Quantas dessas que sabem falar inglês são bons em matemática? Quantos desses que sabem inglês e são bons em matemática sabem programar? Porra, você vai reduzindo aquilo ali, cara, daqui a pouco dá pra você encher ali uma sala, tá ligado? É um negócio assim, é coisa absurda. Então, tipo assim, aprendendo essas 3 coisas, esses 3 idiomas, você vai ter uma visão. Isso sem falar que quando você aprende uma nova língua, você muda o seu próprio jeito de pensar. Mas daqui é um tema também para um outro vídeo. Vários vídeos aqui, a gente vai inventando aqui na hora aqui, vai vindo na mente aqui e a gente vai trazendo. Mas assim, aprenda isso daqui, cara. Aprenda inglês, aprenda uma linguagem de programação, aprenda aqui matemática, tá? Ah, mas a linguagem de programação vai se tornar obsoleta. Cara, não sei se vai, provavelmente vai. Mas isso não muda que você tem que aprender a falar com o computador na linguagem que ele nativamente aprendeu, tá? Quarto ponto. Ser ferro e não água. A maioria dos brasileiros são como o ferro, não como a água. Como dizia Bruce Lee, se você pega a água e coloca ela... Presta atenção, foco. Sei que você tem um expanding de atenção aí de uma lesma. Bruce Lee dizia que se você pegar a água e colocar ela num copo, ela ganha a forma do copo. Se você pegar ela e colocar numa xícara, ela ganha a forma da xícara. A água, entretanto, ela também pode fluir, como ela também pode destruir. Então ele fala depois, be water, my friend. Clássico. Depois você pesquisa aí, muito bom, tá? Então, cara, seja como a água, não seja como o ferro. A maioria das pessoas são como o ferro. O que o ferro é? No começo, ele é maleável, ele é como se fosse a água. Ele flui, você consegue dar a forma que você quer pra ele. Mas depois, quando ele esfria, ele enrijece. E conforme vai passando o tempo, ele enferruja, ele craquela, ele entorta e aí ele quebra, tá? Não seja como ferro. Ser ferro é ser definível, é ser limitado. A água, ela é indefinível, ela é ilimitada. Pode ter mais de um estado, ela pode ocupar mais de um formato, ela tem mais de uma função. A água, ela é ampla. Obviamente, é impossível você ser completamente imprevisível. Mas o objetivo aqui é você se tornar o máximo possível não quantificável. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas são claramente definíveis. Você pode definir ali o que ele faz, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele é capaz, o que ele não é capaz, quais são os limites dele e quais são as limitações que ele se colocou. Através disso, você consegue quantificar uma pessoa. É assim que um algoritmo de publicidade funciona. Ele quantifica as pessoas. E funciona, tá?
As pessoas, elas são quantificáveis. Só assim que você consegue ter ali um algoritmo de publicidade que funcione maravilhosamente bem, como é o Google Ads e o Facebook Ads. Tá? Então, amplie ali o seu espectro de possibilidades, de ações, de pensamentos, que assim você vai ter o objetivo, né, de se tornar o máximo possível não definível, né, não limitado. Não tem a forma, né, que nele fala, né, formless, shapeless like water. Quinto, trazer a descendência antes do reino. Isso daqui é muito importante, ainda mais se você é jovem, tá, e você tá acabando de sair da escola, você vai entrar em uma faculdade, alguma coisa do tipo, mas você é jovem. Somente mulher. Mulheres. Se alguma mulher ver esse vídeo, né? Presta atenção. Não tenha filhos. Tenha filhos no momento certo. Não me entenda mal aqui. Filhos são uma dádiva. São uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida. Tá? Mas, no momento errado, ele deixa de ser uma dádiva. E ele se torna um fardo, um problema, tá? Ele se torna uma barreira, uma limitação. Os filhos, eles são a sua continuação. Você vai morrer, mas você vai continuar vivo através do seu filho, tá? O seu filho, ele tem que ser uma versão melhor do que você. Ele tem que ser a soma de tudo aquilo que você viveu, aprendeu, fez, consumiu. E disso daí você tem que filtrar tudo aquilo que serve e o que não serve e entregar para o seu filho depois tudo aquilo que você deixou para ele, o seu reinado, né, o seu legado, e todo aquele conhecimento que vale a pena você tem que passar para ele. É o que acontece? Não, porra. A maioria dos brasileiros aí não seria possível ter filho. É meio extremo falar isso, mas, cara, a maioria dos brasileiros, eu tô tentando me controlar aqui porque eu não posso falar certas coisas. Mas assim, existem brasileiros que claramente não deveriam ter filhos, não deveriam ser permitidos de ter filho. Porque não sabe como criar um filho. Cara, o ser humano é a forma de vida mais avançada que existe. Você vai criar aquilo que é mais avançado que existe e vai ensinar ele a dançar funk? É isso. Ser um drag? É isso, né? Ser um drag? Dançar funk? Gostar do Aruan? E da MC Pipoquinha. É isso. É isso que você vai ensinar. Ele está me falando que é isso que você vai ensinar para a forma de vida mais avançada da existência, do mundo. Milhões de anos de evolução, um crescimento exponencial dos últimos 300, 400, 500 anos aqui, e aí chega aqui, e aí você pega a forma de vida mais avançada que existe e vai ensinar para ela day trade. É isso. Sabe? Não. Então aqui, ó, no momento errado, um obstáculo, né? A criança é um obstáculo, um limitador. Então, cara, esteja pronto, ó. Leia aqui, por favor, presta atenção. Esteja pronto. Eu não quero veja bem, eu não tenho interesse direto em te ofender. Mas se as coisas que eu tô te falando aqui, de forma honesta, tentando te auxiliar, eu tô tentando te ajudar. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tentar te ajudar. Por enquanto, ninguém assiste isso daqui. Então, isso daqui é com o intuito de que se alguém assistir, ela consiga desses vídeos tirar algo que vai ajudar ela. Então, se eu falei alguma coisa aqui que te ofendeu, foi de forma indireta. E eu não me retrato. Foi necessário para que eu consiga me expressar de coração, buscando entregar para você o melhor conteúdo que eu posso nesse momento, tá? Então, se eu te ofendi, foda-se, tá? Tô tentando te ajudar. Então, presta atenção. Esteja pronto antes de criar a sua futura e melhor versão, para que ela seja de fato melhor, tá? Vamos lá. Sexto. Ter esperança nas coisas, né? Nas outras, né? Nas outras o quê? Nas outras coisas, nas outras pessoas. A maioria dos brasileiros atribuem a responsabilidade aos terceiros. Quando elas conquistam alguma coisa, o mérito é delas. Quando elas não conseguem alguma coisa, a culpa é de alguém. Seja congruente nessa porra, tá? Se nada é sua culpa, você não consegue fazer nada.
Se tudo é sua culpa, tudo é possível, cara. Tá? Então, nada é minha culpa, né? Tudo é sua culpa. Assuma o controle. Assuma o controle. É melhor sofrer com um fardo consciente do que com um arrependimento por negligência. É melhor depois, lá na frente, você sofrer por coisas que você fez errado, que você fez, do que sofrer por coisas que você poderia ter feito. Tá bom? Então, cara, assuma a responsabilidade. Não seja uma pessoa vitimista. Não me vem com essa porra de consciência de classe. Logicamente, porra, que as coisas não são igualitárias. Não existe isso de igualdade. A gente tem que batalhar para trazer um mundo mais igualitário para todos? Obviamente que sim, porra. Só que eu tô te dizendo aqui que você só tem uma fodendo vida. E você não vai gastar 40, 50 anos esperando que a porra do governo vá te trazer aquilo que você quer, que é igualdade. Leve isso como algo ali, quarto ponto que você vai defender. Independente, eu sei. Eu entendo, você deve estar reclamando aí. Eu sei que a sua vida é difícil, que seu pai não sei o que tem, que sua mãe não sei o que lá, que você mora no Cafofo do Osama. Eu entendo isso, cara. Eu entendo. De coração. Eu não tô falando que isso daí é balela. Existe. Só que, cara, é que nem eu te falei, você tem uma vida só, você tem duas opções. Ou você reclama disso e senta e espera, ou você reclama disso e faz alguma coisa pra tentar sair dessa merda, cara. São as duas únicas opções. Aí você vai falar pra mim, não, mas é... Veja bem, é você esperar 30 anos pro governo fazer alguma coisa, se ele fizer, ou fazer em 3 anos, em 10 anos, em 15 anos, que seja. É essa escolha que você tem, tá? E vem aqui entre a gente aqui, ó. Recentemente aí o governo, eu vi, falaram aí que se você tem fome aí, né, as coisas tá caras, não sei o que tem, né, aí você vai pedir ajuda pro governo, o governo falou que se tá caro aí, cara, assim, se tá caro não compra, né? Aí eles vão baixar o preço. Então assim, veja bem, é aquele negócio, cara. Às vezes o que você tá pedindo não é o que você vai receber, entendeu? Você vai pedir ali uma carninha ali, vai receber uma abóbora. Né? Desculpa, cara, desculpa falar isso, tá? Voltando aqui pro vídeo. Ser manso. Cara, a maioria das pessoas são mansas, tá? Elas são mansas. Na sociedade, a gente vai ter 3 tipos de pessoas: as ovelhas, os lobos e os caçadores. A maioria das pessoas são como ovelhas. Elas seguem as leis, elas buscam se encaixar e elas gostam disso, cara. Elas são assim. Esse vídeo aqui, esse canal não é para essas pessoas. Essas pessoas, elas são conformadas, entendeu? Ela vai ali, vai acordar ali cedinho, vai trabalhar no mesmo trabalho por 30, 40 anos ali, né? Vai casar, vai ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, vai ali financiar uma casa, financiar um carro. E é isso daí, cara. É aquela a vida do NPC. A maioria das pessoas são assim. Tem algo de errado com isso? Se você gosta disso, se você é assim, tudo bem. É a sua escolha. Se você tomou aquela escolha consciente, eu não tenho nada pra te falar. Nada. Não tenho nada pra te falar. O problema é que existem um indivíduo aqui que tá se bancando de ovelha, sendo que não é ovelha. Esse vídeo não é pras ovelhas. Os lobos são os criminosos, os exploradores, os corruptos, caras que exploram a fraqueza das ovelhas, a fragilidade delas, e usa isso em favor deles. Eu não falo pros lobos aqui. Eu quero que os lobos se explodam. Eu gostaria que todos os lobos entrassem um dentro do outro e se implodissem em um grande buraco negro. Eu não falo pros lobos aqui. Eu falo pra esses caras aqui, ó, os caçadores. Só que esses caras aqui, hoje, infelizmente, estão sobre as ordens desses caras aqui. Tá? Que tragédia, cara. Tragédia.
Quando você tem o cara que era pra te proteger submisso a esses caras, velho. Como que isso foi acontecer, cara? Isso é uma tragédia, cara. E esses caras, eles se colocaram numa coleira. Eles estão acorrentados. Eles se submetem a negar a própria natureza deles. A viver ali como se fossem ovelhas. Aí o que acontece? Eles estouram, eles agem como caçadores em momentos inoportunos e se ferram. Não seja assim, cara. É pra você que eu falo. E você, esse cara aqui, eu mostrei isso daqui, ó. Você já sabe quem você é. Você tá cansado dessa merda, cara. Eu sei que você tá cansado. Para de se conter. Aproveita quem você é. Usa isso de forma inteligente. Aceite a sua natureza e use ela de forma inteligente. Tá? Então, cara, isso daqui, ó, de ser manso, é só pra esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que tá agindo como se fosse uma ovelha. Acomodado. Não pode ser assim, cara. Acorda. 8º ponto. Ser para os outros e não para si. O mundo, cara, realmente a enganação é uma arte mesmo, né? As prioridades elas estão invertidas, tá? O foco hoje no exterior, não no interior. Quando as pessoas querem melhorar, compreendido pelo sistema, vão ter sempre aqueles caras que querem melhorar, tá? Então o inimigo, ele oferece um caminho ilusório de progresso. Qual que é esse caminho ilusório? É você comprar coisa, entendeu? É você investir em ação, é você comprar carro, comprar casa, comprar propriedades, abrir uma empresa. Isso daqui é o progresso que eles pregam pra você. Cara, isso daqui tem o seu valor. Obviamente que tem o seu valor. Só que o progresso, o primeiro, o mais fundamental, o melhor investimento que você pode fazer não é em coisas de fora, não é em ostentação, tá? Não vai ser em ostentação. O ápice desse delírio é a falsificação. É aquele cara que ele quer mostrar o progresso, mas ele não tem dinheiro para conseguir bancar uma ostentação. Então ele apela para a falsificação de algo que iria mostrar que ele está tendo um progresso. Então, assim, algo chega a ser digno de estudos isso, tá? Mas eu não tô falando sobre esse progresso. Eu tô falando que o melhor progresso é aquele interior, aquele que não pode ser tirado de você. Invista primeiro no interior, conhecimentos, habilidades, ofícios. Invista naquilo que não pode ser tirado. Conhecimento esse que vai te fazer se tornar perigosamente capaz. Logicamente, vou retornar naquele exemplo que eu dei lá no começo do vídeo. Aquele cara, ele sabe tudo de Dragon Ball. Aquele cara que sabe tudo ali que tem pra saber ali de alguma banda, de alguma coisa assim. Você olha pra ele e você fala assim, caramba, esse cara realmente sabe disso. Só que aquilo ali não serve pra nada, cara. Esse cara ele tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Só que muito conhecimento que não serve pra nada. Não torna ele mais perigosamente capaz. Você tem que obter conhecimento que vai te tornar um monstro. Só que você vai ser um monstro e você vai aprender a controlar esse monstro. Seu objetivo é se tornar perigosamente capaz, tá? O mundo vai exclamar pra você que você tem que ser dócil. Eu tô te falando aqui o contrário. Porque quando você é dócil, você depende da bondade, da boa vontade dos outros. Quando você é um monstro ali, você é perigoso, você é a sua própria vontade. Você mesmo define o que você quer fazer e como você vai fazer. Então, aqui a gente passou pelos 8 erros que as pessoas, né, os brasileiros mais cometem. Vamos passar de novo aqui por cima só. A primeira aqui, ó. As pessoas não sabem pensar. Segundo, pessoas jogam damas e não xadrez. Elas não têm um horizonte de planejamento de longo prazo. Pessoas, elas não buscam se letrar nas coisas mais fundamentais da, da existência aqui, cara, que é a linguagem. Para mim, a linguagem, a formalização da linguagem foi a maior invenção da humanidade. Não existe outra. Ah, o fogo, não sei, o pau no cu do fogo. Eu tô falando de linguagem, cara. Aquilo que possibilitou
que um fulano passasse pro outro fulano a existência do fogo. Porque senão o outro fulano ia ter que descobrir o fogo e passasse essa informação para outro fulano lá na puta que pariu. Porque eles falam. É isso que eu tô falando. A linguagem foi o início de tudo. Foi aí que começou a curva exponencial da humanidade. Tá? Então aqui, ó, quarto ponto. Ser ferro e não água. A maioria das pessoas é ferro. Não seja ferro. Seja dinâmico. Seja líquido. Quinto, trazer a descendência antes do reino. Basicamente, não tenha filho na juventude. Construa primeiro a sua vida. Faça primeiro o que você quer fazer e depois, quando você estiver pronto, com a pessoa certa, tenha seu filho. Sexto, ter esperança nas outras coisas, nas outras pessoas. Não faça isso. Assuma a responsabilidade. Você só tem uma vida. Assuma a responsabilidade da sua vida e das suas ações. Sétimo, ser manso. Não seja manso, cara. É como eu disse, seja um monstro controlado, tá? Ser para os outros e não para si. Não seja para os outros. Foco primeiro em você, cara. Foco no seu interior. E por último aqui, o último erro, né? Não seguir esse canal, tá? E amanhã tem vídeo novo. Valeu?